Muito bem, pessoal do canal Pensar Não Dói. Bem-vindos novamente. Hoje a gente está aqui às vésperas ali de completar um mês do canal para trazer um vídeo que foi pedido, certo? Por quê que ele foi pedido? O que tem de especial, nesse vídeo de hoje? Muita gente acompanhou ao longo do canal vários vídeos de filosofia e ficaram extremamente interessados, né? Muitos disseram assim, nossa, eu acho muito legal a filosofia, mas eu não sei por onde que eu começo, né? Quem é aluno, quem ainda está na escola, quem tem filosofia no ensino médio, tem oportunidade, então, de se aprofundar um pouquinho mais, se interessar um pouco mais e aproveitar, porque a gente estuda filosofia de uma maneira linear aí dentro da escola, né? Vai se aprofundando à medida que as séries vão passando. Mas tem gente que já passou pela escola, talvez não tenha aproveitado tanto, ou talvez não tenha tido uma visão de que a filosofia é algo tão interessante, tão legal, né? E tem outros que, assim como eu, fez um segundo grau técnico e não teve filosofia. Ou nunca teve mesmo oportunidade e agora está em contato um pouco com alguns pensadores, com algumas ideias, sentiu um certo desejo de querer saber um pouquinho mais. E daí vem o grande problema da filosofia. Por onde que eu começo? Tá? Quero me tornar aí um autodidata, me mergulhar nesse mundo aí do saber, dos filósofos, eu começo por onde? Bom, esse foi o grande problema historicamente de estudar filosofia, vamos dizer assim, fora de uma sala de aula, fora de um meio acadêmico, né? Que é por onde começar e como transformar aqueles textos filosóficos em algo acessível. Então tá. Ao longo da história da filosofia, nós tivemos, obviamente, são muitas escolas de pensamento, e mesmo que eu comece por, eu quero começar, sei lá, gosto do pensamento do Marx, quero começar por Marx, mas aí lendo Marx eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não consigo entender muito bem o contexto histórico onde ele estava inserido, o porquê que ele escrevia aquilo, quais foram os filósofos que deram um apoio, embasaram um pouco o pensamento de Marx. Então, eu começo a ler Marx e daí eu tenho um pouco. Leio lá o Manifesto do Partido Comunista, acho interessante, e daí eu me agarro no Capital, e daí no Capital eu levo um susto, porque é uma obra monumental, uma obra de uma linguagem um pouco difícil. E aí eu desisto. Tá? Então a ideia é o seguinte, pessoal, a gente começar para não desistir. A filosofia ela é tão apaixonante que se a gente consegue entrar num caminho aí mais aberto, com as flores aparecendo aí mais à beira do caminho, a gente não desiste mais, não. Bom, com base nessa dificuldade, então, de entender esses pensadores, porque, assim, existem pensadores com uma linguagem um pouco mais acessível, né? Eu posso citar aqui Platão, né, que a gente pode pegar até hoje, pegar a República, por exemplo, para ler, embora ainda possa ser uma narrativa um pouco diferente do que a gente é acostumado dentro da nossa literatura hoje, mas é um livro que a gente consegue pegar muita coisa. Né? Apologia a Sócrates, então, um livro bom de ser lido. Ética, Nicômaco, do Aristóteles também. Mas existem pensadores mais modernos, às vezes até com uma proposta filosófica muito mais presente no nosso cotidiano, que tem uma linguagem muito difícil. E linguagem difícil até para os próprios acadêmicos. Tá? A gente não deve se sentir mal de pegar um livro, por exemplo, do Heidegger, né, que a gente já citou em outros vídeos na mão, e começar a ler e não entender o que ele está falando, porque é uma linguagem difícil mesmo. Pensando nisso, um filósofo do século XX, que é o Bertrand Russell, o grande filósofo, resolveu escrever um compêndio, que é a História da Filosofia Ocidental. 3 livros, né? Filosofia clássica, antiga, filosofia medieval e depois a filosofia moderna, aqui contemporânea. Para quem já está introduzido no meio, é um livro que até flui um pouco. Só que o Bertrand Russell ele também é um erudito. E chega momentos que ele se aprofunda em conceitos da obra de alguns autores ali que fazem a gente desviar o foco e acaba sendo uma narrativa às vezes meio cansativa e a gente acaba desistindo. Bom, pensando nisso hoje, então eu vim indicar 2 livros para quem quer começar. O primeiro, alguns vão dizer, não, outro que me diz esse livro, outro pensador que me fala isso, outro professor que vem dizer, O Mundo de Sofia. Por que O Mundo de Sofia, pessoal? O que esse livro tem de tão especial que todo mundo me indica esse livro? Então tá. O Mundo de Sofia foi lançado no ano de 1991. Eu tô aqui nos fiordes da Noruega hoje para falar exatamente por causa desse livro, né? Esse livro é do Jostein Gaarder,
Tá? Ele vendeu, essas listas variam, né? Mas em torno de 40 milhões de livros desde o lançamento até hoje. Foi traduzido aí para mais de 60 línguas. Então ele é um fenômeno literário. E olha que interessante, é um livro de filosofia que é um fenômeno literário. Bom, então ele deve ter alguma coisa de interessante. O Joseph Garden, ele usa uma narrativa de romance, né, com personagens fictícios, para poder apresentar ao público de uma maneira muito pedagógica e muito didática o pensamento histórico, a história do pensamento ocidental, através desses personagens reais, né, que viveram no nosso passado aí, que são os filósofos. Tá? Obviamente, Joseph Garden não aborda todos os filósofos. Tá? Ele, por exemplo, abre mão, até porque seria difícil de encaixar na narrativa dele, de alguns filósofos até importantes. Vou dar o exemplo de Kierkegaard e Nietzsche, que a gente estuda bastante aí no ensino médio, ao final do século XIX. Dizer, mas um livro de filosofia que ele mal cita Nietzsche, sim, ele faz isso. Só que a função do livro é uma introdução à filosofia. É entender o seguinte, olha que interessante, esse mundo que eu estou aqui hoje, esse mundo onde eu sou um ser presente, é um mundo que é assim por causa desses caras. Então esse livro dele ajuda a traçar essa linha de pensamento, mas apresenta muitos postulados filosóficos importantes e deixa, vamos dizer assim, deixa aquela pulguinha atrás da orelha, deixa a gente com vontade de saber um pouco mais. Então quem quer se introduzir no mundo da filosofia, a primeira dica que eu dou então hoje é O Mundo de Sofia, certo? Segundo livro, vamos lá. Muito bem, então. Quem quer começar pelo Mundo de Sofia, começa. Quem quer ir direto para este livro, vai direto. Agora, quem quiser ler os dois, o Mundo de Sofia primeiro deu um indico e depois esse, melhor. Sempre que eu vejo um compêndio de filosofia, tipo assim, o livro da filosofia, a gente fica com um pezinho meio atrás, às vezes por achar que seja superficial demais. Obviamente, um livro que é um compêndio que se propõe a falar um pouquinho sobre cada filósofo, ele não vai se aprofundar. Só que às vezes a tônica dada ao texto, né, o enfoque e o próprio texto, a própria linguagem usada é tão boa que a gente diz, olha só, me surpreendi. E esse é o livro que eu me surpreendi. Meus alunos me viram com esse livro ao longo das aulas, dos anos ali, e hoje eu tenho muitos alunos que têm esse livro também e usam esse livro para estudar porque ele é muito bom. Aliás, essa série aqui, né, tem o livro do cinema, o livro da filosofia, né, o livro da economia, o livro... É muito boa a série inteira. Eu uso muito o livro das religiões e o livro da filosofia. E vale a pena, tá? Tem o livro da mitologia também, que é outro tema frequente aí no canal, que valem muito, muito a pena. Então esse livro aqui é um livro assim, que ele tem uma didática excelente. Vocês viram que o meu tá todo marcado aqui, né? Ele usa muitos esqueminhas, tá? Para tentar entender a ordem do pensamento do autor. E ele é linear também, então ele vai puxando, e em todas as páginas de cada autor aí, eles têm um quadrinho onde diz quem é que antecedeu e quem é que foi influenciado depois por esse autor. Então dá pra gente seguir uma linha muito boa. Ele é muito mais abrangente a termos de pensadores e de escolas de pensamento que o Mundo de Sofia. Mas para quem quer começar na filosofia, né, se introduzir ao mundo, para gostar, eu digo, não comece com esse. Comece pelo Mundo de Sofia primeiro. Acabou o Mundo de Sofia, ele pode mergulhar à vontade nesse livro aqui. Quem já está acostumado um pouco com a linguagem da filosofia, já sabe um pouco das primeiras escolas de pensamento, quiser migrar para esse direto, vai, tá? Mas aí, duas leituras que eu indico. Valem demais, gente, demais. Quem está na quarentena, eu sei que muita gente aí, principalmente estudantes, estão mergulhados nos trabalhos e nos livros, talvez digam, senhor, mas eu não vou ter tempo. Fala o seguinte, igual, pega uma página por dia, duas, pega um pensador por dia. Ele vai falar dos pré-socráticos aqui, da escola de Mileto, vai começar pela escola de Mileto, dedica o dia para cada um dos pensadores, aí, um pouco para o Tales, um pouco para o Anaximandro, um pouco para o Anaxímenes. Como vocês veem, daqui a pouco vocês grudaram no livro e não largam mais. Tá bom, pessoal? E depois, se quiserem ver o pensador aqui, dá uma parada e mergulhar aqui para se aprofundar um pouquinho mais sobre ele, vale a pena também. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para quem então se interessou pela filosofia, né? Lembrando, Sócrates já disse que para filosofar basta apenas que nós passemos a nos
admirar das coisas. Isso quer dizer o seguinte, todos nós somos filósofos. Isso não é mérito de um ou de outro, só porque fez uma faculdade de filosofia. Ótimo, quem consegue fazer uma faculdade de filosofia tá de parabéns, né? A minha tá trancada aí na metade, mas eu volto. Agora, filósofos somos todos nós, porque se para filosofar basta apenas que a gente se admire das coisas, então passa apenas o quê? Que a gente amplie o nosso olhar a esse mundo ao redor, passa a ser mais críticos, todos nós nascemos assim. Eu sempre digo para os meus alunos isso, que nós nascemos filósofos, nós nascemos questionando e tentando entender o mundo. Toda criança tem aquela fase do porquê, que a gente diz, ai meu Deus, quando é que vai acabar isso? E a gente aos poucos vai sendo podado pela essa própria estrutura social. Então vamos ao seguinte, como somos donos do nosso caminho, podemos nos reinventar a qualquer momento, vamos reescrever essa história, vamos voltar a ser críticos, mas críticos com base, né? Não críticos sem fundamento, sem argumento, que talvez seja o maior perigo no mundo de hoje. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Deixem os comentários ali e não esqueçam, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem um like. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.